Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle. Essa é uma aula prática sobre como interpretar um LGR usando Python, ok? Bom, a bibliografia para a aula de hoje é o livro do Nise, mas sobre o LGR, não sobre o Python. Então vamos lá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, nessa aula, a gente vai usar muito daquilo que a gente já estudou nesse curso prático sobre simulação de sistemas para entender melhor o que o LGR representa de fato. A gente vai também consolidar muito do que a gente já estudou num único código, mas não tudo, claro, senão o código fica impraticável e não tem serventia. O pano de fundo vai ser fazer análise de sistemas misturando a informação que vem do LGR com a da simulação do sistema em malha fechada, de modo que a gente perceba como eu posso entender a resposta do sistema em malha fechada a partir do LGR. E dessa simulação que a gente vai fazer, a gente vai tirar então a resposta ao degrau do sistema para alguns pontos específicos do LGR. A gente vai ver quando chegar lá. Então, revisando rapidamente, a relação entre o ganho de malha aberta e o LGR. Então, a gente sabe que o lugar geométrico das raízes, ou LGR, é uma representação gráfica dos polos da função de transferência em malha fechada, à medida que o ganho da malha aberta varia. Na verdade, pode ser algum outro parâmetro, mas geralmente é o ganho da malha aberta. Assim, com o LGR, a gente pode verificar as faixas de estabilidade e instabilidade em função dessa variável, que geralmente é o ganho de malha. Uma vez que a estabilidade do sistema depende diretamente dos polos em malha fechada. A gente vai revisar esse conceito nessa aula aqui. Bom, um sistema estável é aquele que tende a um valor constante, oscilando ou não, à medida que o tempo tende para infinito. Já um instável é aquele que cresce indefinidamente, oscilando ou não, ok? Bom, então, sem mais delongas, vamos direto para os exemplos, né? Nós vamos começar analisando esse sistema aqui, que foi objeto de estudo de várias aulas anteriores, tanto teóricas quanto práticas. Lembrando que tem aula teórica sobre LGR aqui no canal, na playlist de controle clássico. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Então, com isso, a função de transferência em malha aberta desse sistema é bem simples, né? Se eu já tenho essa função de transferência aqui na malha aberta e antes dela só tem o ganho de malha K, então a função de transferência em malha aberta é só o produto das duas, então ela vem escrita aqui, tá bom? Agora, para entender se esse sistema é estável ou não, eu preciso, claro, aplicar a realimentação unitária e verificar se o sistema como um todo é estável ou não, em malha fechada. Mas o LGR conta para a gente como é o sistema já com a malha aberta. A gente vai usar também o código que a gente construiu na aula anterior para calcular o ganho marginal. O ganho marginal, no nosso caso aqui, vai ser o máximo ganho para qual o sistema ainda é estável, mas poderia ser um mínimo, dependendo se a função de transferência aqui fosse diferente, tá bom? Bom, então sem mais delongas, aqui está o nosso código. O código é tudo isso, certo ou não? Ele tem duas partes, né? Essa parte aqui continua aqui, tá bom? Se você for digitar ele lá no Google Colab, você precisa colocar ele inteiro, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho de como esse código funciona, metade a metade, mas lembra que você precisa de tudo junto para funcionar. Bom, então nessa primeira metade a gente começa declarando as bibliotecas. A gente vai usar a biblioteca Control, a Matplotlib e a NumPy. A gente começa definindo a função de transferência como a gente tem feito, usando essa função da biblioteca control, né, ctl transfer function.s, e aí a gente escreve aqui a função de transferência, ok? Então compare ela aqui, ó, com essa daqui. A única diferença é que a gente tem que escrever a função de transferência sem o k, ok? Muito bem. Depois a gente manda imprimir, aqui ó, esse comandinho imprime a função de transferência, para que você possa verificar se o que você digitou é aquilo que você queria digitar, tá bom? Depois a gente já vai fazer o LGR. Só que como a gente vai depois marcar alguns pontos de K específico, a gente vai variar esse K para entender o efeito dele, então eu vou fixar ele numa figura. Então eu vou usar um plt.figure 1. Então eu sei que a figura 1 vai ser o LGR. Se eu quiser voltar e marcar um valor, é só chamar de novo o plt.figure 1. O comando que faz o LGR é esse daqui. E essa linha aqui é meio que opcional, né? Nesse caso fica bacana se você der um zoom, né? Forçar os limites do y e do x a ser entre menos 2,5 e 2,5. Mas no exemplo 2 que a gente fizer, a gente já não vai mais fazer isso, tá bom? Bom, aqui é aquela parte que calcula o ganho máximo de estabilidade. Eu estou passando rápido essa parte, porque na aula anterior, aqui desse curso de controle
prático, eu já expliquei todas essas etapas com calma. Então, a gente vai usar essa função Stability Margins. Ele calcula vários critérios, várias grandezas ligadas à estabilidade. E a gente vai pegar a primeira, ou seja, de índice zero, que é o ganho. Tá bom? E vai mandar imprimir aqui. Ó. Tudo bem? Aí vai aparecer escrito lá qual é o valor. Nesse caso é 1,33333. Depois a gente vai começar a fazer o que precisa para gerar as respostas ao degrau, para poder comparar o LGR com essas respostas. Então eu começo definindo o tempo de simulação, que vai ser 10 segundos, e gerando em que tempos a gente vai fazer a simulação. Então a gente vai fazer de menos 1 até 10, com 1000 pontos. Ok? É claro que esse menos 1 só vai servir para marcar o degrau. A simulação em si tem que começar do zero. Bom, então aqui nesses dois comandos eu crio a função degrau, usando o NumPy ones, né? Então ele gera um vetor cheio de números 1, já que é um degrau unitário, e depois eu zero para todos aqueles que o tempo é menor que zero. Aí fica 0 antes de para tempo menor que zero e 1 para tempo maior que zero. Bom, aqui vem a parte mais interessante. Ó. Eu quero fazer, eu poderia fazer mais, mas eu vou fazer 4 gráficos variando o valor de k. Mas eu não quero variar esse valor de k aleatoriamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar essa variável que chama quaisK, e nessa variável eu vou multiplicar aquele máximo ganho de estabilidade e vou depois multiplicar por um NumPy Array com 4 valores distintos, tá vendo? Esses 4 valores vão gerar 50%, 100%, 110% e 130% do K máximo de estabilidade. Então eu vou fazer uma análise em torno desse K máximo de estabilidade, ok? Bom, para fazer os 4 gráficos, eu não vou copiar e colar o código 4 vezes, né? A gente está num compilador, a gente vai fazer isso usando um laço for. Então eu vou usar um laço for e vou usar essa variável qk para poder dizer em qual k eu estou naquele momento. Então eu vou usar o clássico laço for de Python, que usa essa função range, que me diz que eu vou fazer o meu for de 0 até um certo número. Para dizer que número que a gente vai, eu vou usar esse quaisK aqui, ó, e vou usar o length. Então essa função length diz o tamanho. Ele vai dizer que o quaisK tem 4, então ele vai fazer de 0 a 4, ok? E aí significa que se eu simplesmente vier aqui e aumentar o tamanho desse NumPy Array, eu já vou poder fazer 5, 6, 7, 10 gráficos, tá bom? Muito bem. Bom, depois eu vou construir aquela função do controlador, dizendo que ela vale o quaisK do K que eu estiver. Então eu indexo, certo? O quaisK é um vetor, e aí eu indexo. Ó, vai começar com o índice 0, depois 1, depois 2, depois 3, tá bom? Com isso eu posso calcular a função de transferência em malha fechada, porque para fazer a simulação no tempo eu preciso dela em malha fechada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a minha função de transferência em malha aberta sem o K, em série com o K, que eu acabei de calcular aqui no CDS, ok? Então, ao fazer isso, esta primeira função vai devolver a nova malha aberta, que é o K vezes o GDS, só que agora o K é um número. E aí depois a gente vai usar feedback com uma realimentação unitária e negativa, ok? Essa função também já foi explicada bastante lá nas primeiras aulas desse curso, né? Na aula 2, 3, tá bom? Quem quiser pode olhar de novo. Bom, uma vez que a gente já calculou a função de transferência e eu já sei qual K que eu estou trabalhando, eu vou voltar para a figura 1 para fazer uma marquinha no LGR. Vai ajudar muito a gente a interpretar. Então eu chamo de novo a figura 1 e faço um plot. Que plot que eu vou fazer? Eu vou fazer um plot da parte real dos polos e da parte imaginária do polo, certo ou não? Então ele vai fazer uma marquinha. Que tipo de marca? Vermelha e em cruz. Se eu quiser, eu posso escolher outra coisa, é só escrever aqui. Vocês vão ver o resultado daqui a pouco quando eu mostrar a figura, tá bom? Depois eu faço a simulação, então eu uso essa função stepResponse, e ela vai simular, então, a função de transferência em malha fechada naqueles tempos que eu escolhi, desde que eles sejam maior que zero. Ok? Feito isso, a resposta vai estar aqui, ó, o y e o x, que é o tempo. E aí eu vou fazer um gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou usar uma outra figura. Então, eu vou gerar um plt.figure2. E aí, o pulo do gato aqui é a função subplot. Então, essa função subplot, eu vou escolher ela 2 por 2, ou seja, eu vou criar uma matriz 2 por 2 gráficos, ou seja, 4. 2 linhas, 2 colunas de gráficos. E aí, onde eu vou colocar cada gráfico vai ser dependendo do ponto que eu tiver do fórum. Se eu usar um QK mais 1,
Então, ele vai colocar na primeira posição quando o QK for 0, na segunda posição quando o QK for 1 e assim por diante, tá bom? Depois é só fazer o gráfico da resposta em preto e do degrau em vermelho. E aí eu coloco uma legenda. Eu aproveito para escrever o valor do K aqui no console do Python, isso vai ajudar bastante. Coloco um grid e a última coisa mais importante a fazer é tentar marcar no gráfico qual o K que ele representa. Então, para fazer isso, eu vou usar uma legenda. Só que eu vou usar uma legenda mais inteligente. Eu vou escrever lá que K é igual, mas aí depois eu vou mandar plotar quais K. Quando eu fiz isso diretamente, ficou com muita casa decimal, ficou difícil de ler. Então eu usei essa função round para duas casas decimais. Aí ele ficou com duas casas depois da vírgula. E eu tenho que transformar em string, né? Essa função transforma em string. Então ele vai criar uma super string aqui e vai plotar ela, tá bom? Vamos ver como é que fica o resultado? Olha que legal, tá vendo? Ó, o meu root locus, ele é como sempre foi, só que agora dá para ver exatamente o que está acontecendo. Ó. Quando o valor de k é igual a 0,67, que é o primeiro que a gente está rodando, o polo vai cair aqui. Ó. A gente já vai ver isso no próximo slide. Quando o polo cair aqui, o sistema é estável, porque o polo tem parte real negativa. Isso vai gerar essa resposta aqui. Lembre-se que o sistema ser estável ou não significa que ele alcance o degrau. Ele pode ter um regime permanente grande, como tem aqui. O que importa é que ele tende para uma constante, ok? O próximo que a gente vai fazer é o próprio K da estabilidade, ou seja, é o ponto onde ele muda. Geralmente isso acontece quando o sistema é marginalmente estável. Então, um sistema marginalmente estável oscila sem crescer nem diminuir, que é o que está acontecendo aqui, ok? O próximo, os dois valores de K, vão gerar polos aqui e aqui. Eles vão cada vez ficando mais positivos, até tenderem para os zeros aqui, né, na malha aberta. Então, esses dois valores mais positivos, com parte real positiva, vão gerar sistemas que divergem. Ó. Esse aqui divergiu e ao passar 10 segundos, o valor já está perto de 2, passou até um pouquinho. E à medida que a parte real do polo vai ficando mais positiva, ele diverge mais rápido. Então, para o K 1.73, ele já chegou em 5 para os mesmos 10 segundos. Está ficando cada vez mais estável, ele cresce e vai para o infinito cada vez mais rápido. Legal, né? Entenderam como a gente consegue, comparando as respostas ao degrau com o LGR, entender que o LGR conta isso tudo para a gente. Basta que a gente saiba interpretar, tá bom? A gente sabe que o LGR começa nos polos da malha aberta e termina nos zeros da malha aberta. Então eu sei que valores pequenos de K, ele vai sempre ser estável tendendo a uma constante. À medida que eu vou caminhando para cá, isso vai mudando de figura e depois vai ficando cada vez mais positivo, tá bom? Muito bem. Se eu pegar um valor de K muito elevado, eu vou ter até um LGR real aqui, tá vendo? E ele não vai oscilar mais, tá bom? Bom, aqui é só para demonstrar que no nosso caso, esses quatro valores de K geraram esses quatro pares de polos, porque eu tenho dois polos, né? Essa é uma função de segunda ordem no denominador. Então perceba, né? Para ser estável, a parte real dos polos é negativa. Para ser marginalmente estável, a parte real dos polos é zero. Menos mais zero, tanto faz. Para ser instável, basta que a parte real dos polos seja positiva. Só um pouquinho ou muito. Tá vendo? Ok? Interessante, né? Realmente bastante interessante. Vamos ver mais um exemplo. Ó, esse é um exemplo um pouco mais sofisticado, em que eu tenho um zero só, mas tenho três polos. Como são os polos que regem, né? Os polos em malha fechada. Esses três polos em malha aberta vão originar três ramos no LGR. Então a gente vai ver o que vai acontecer com eles. Para modificar o código, basta eu trocar a função de transferência em malha aberta, só que a gente vai ver que vai ser preciso aumentar o tempo de simulação. Olha a resposta como fica aqui interessante. Ó. Então, eu mudei o tempo de simulação para 50, para dar tempo de convergir minimamente. Ó. Tá vendo? Os eixos aqui vão até 50 agora. Tá bom? São três polos. E para K igual a 4, a parte real
três polos é positiva, pelo menos de dois deles. Isso faz com que esse sistema divirja. Tá vendo? Já para k igual a 8, é a condição do marginalmente estável. Ó, eu tenho dois polos iguais a zero aqui na parte real. E o outro polo é um polo que está exatamente lá no eixo, né? Tá bom? Bom, nos outros, a parte real é negativa nos três polos, tá vendo? Então, com isso, ele pode convergir muito devagar, como está acontecendo aqui, ou um pouco mais rápido, como está acontecendo aqui, mas vai convergir para um valor constante. Ou seja, nesses dois casos, o sistema é estável, aqui ele é marginalmente instável, e aqui ele é instável. Ok? Porque eu tenho polos reais positivos. Ó, note que aqui tem mais cruzinhas, né? Porque cada vez que eu coloco um valor de K, eu gero três polos. Um nesse ramo e um nesse ramo. Tudo bem? Então, por exemplo, o primeiro caso, esse daqui, que é instável, eu estou pegando este par de polos aqui, mais este, ok? Não, mais esse daqui, ó. Exatamente. Certo? E aí depois, estes polos vão caminhando para cá, né? À medida que o K cresce, e para cá. Certo? Porque o LGR sai dos xizinhos e vai para as bolinhas. Tudo bem? Então, note que aqui, aquele K marginal não está marcando o K máximo para estabilidade, mas o K mínimo para estabilidade. Tudo bem? Se o K for menor do que 8, vai ser instável. E se o K for maior do que 8, aí que vai ser estável. Ficou invertido. Mas quando eu calculo o K marginal, ele sempre me diz a fronteira entre a estabilidade e a instabilidade. Ok? Interessante? Bom, então agora vamos lá para o Colab e vamos ver como é que a gente roda esse programa lá. Então vamos rodar esse código no Colab. Você precisa abrir o seu navegador preferido. Eu vou usar aqui o Google Chrome, mas tanto faz. Não é? Se você não sabe o endereço, digita aqui Google Colab. Eu já tenho feito essa pesquisa bastante, então ele aparece aqui direto. E o endereço é esse aqui, research.google.com. Lembrando que eu estou rodando no Google Colab, mas você pode rodar num Jupyter Notebook ou rodar no Spider, onde você preferir, tá bom? Bom, se você não tiver feito, você vai clicar em novo notebook e construir, mas eu estou rodando ele aqui já, eu já tenho ele montado. Então, ele vai abrir, fica guardado na nuvem, né? Você pode acessar de qualquer lugar, isso é muito bom. Mas você não se deixe enganar, isso que já vem escrito aqui, não está rodando. Então, sempre que você abre um notebook no Google Colab, você precisa pedir para rodar, ok? E aí, por exemplo, então ele vai instalar a biblioteca Control, porque ela não vem instalada. As outras, o Matplotlib e o NumPy já vem instalados, mas a Control não, ok? Então ele vai instalar essa biblioteca. Vamos ver como está indo. Acho que instalou. E depois a gente roda o nosso código, ok? Ao rodar, eu estou rodando aqui o segundo exemplo primeiro, tudo bem? Então, nesse segundo exemplo, a função de transferência em malha aberta é essa daqui, ok? E eu precisei colocar um tempo de simulação grande, 50. Além disso, como eu não conhecia o LGR, eu comentei os limites, ok? Isso é importante. O resto do código é exatamente aquilo que está lá. Então, ele não deixa tão bem formatadinho, mas ele coloca aqui quais são os valores de K, os polos. E está aqui o nosso root locus, o nosso LGR, com os pontos de K escolhidos marcadinhos. E aqui está o resultado deles. Tá vendo? É claro, se você falar, professor, eu gostaria de ver isso aqui tendendo mais ou tendendo menos, ou se eu quiser medir a frequência, eu preciso colocar uma escala, um zoom maior. Se eu quiser, então eu simulo só até 10. Já se eu quiser enxergar o decaimento completo em todos os casos, eu tenho que simular mais tempo. Eu vou aumentar o tempo de simulação para a gente enxergar bastante esse decaimento. Vou colocar 80, ok? Então, primeiro eu vou fazer isso e vou rodar. Note que é só você mudar um parâmetro e rodar de novo. Ó, agora ele foi até 80. Aí esse daqui dá para ver certinho ele decaindo, esse aqui dá para ver bonitinho ele crescendo. É uma exponencial, né?
a envoltória dessa oscilação, tá bom? Bom, além disso, agora, o que a gente vai fazer? Se você quiser, você pode mudar um pouquinho aqueles valores de K. Eu escolhi os valores de K, que são 50%, 100%, 110% e 130%. Mas eu posso escolher, por exemplo, um valor que é 200%. Ou seja, o dobro do K marginal. Ok? Então, esse último vai mudar. Ó, agora ele tendeu ainda mais rápido, tá vendo? Rapidamente ele tendeu, foi para 16, que é o dobro do K marginal, que é 8. Tá bom? É só você mudar de fato, que todo o código está funcionando automático, certo? Procurem sempre fazer os seus códigos dessa forma, ok? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou partir para o primeiro exemplo. Então, para fazer isso, eu vou trocar essa função de transferência que está comentada. Então, vou comentar a segunda função de transferência e descomentar a primeira, ok? De propósito, eu não vou mudar mais nada. Eu vou manter esse tempo muito grande e vou manter o meu root locus não comentado, para vocês verem o que acontece. Não, ó, os limites do root locus comentado, ou seja, sem os limites fixados. Então, note, eu não gosto muito desse caso, porque o root locus fica escondido, um pedaço fica fora. Nesse ponto o Python não plota direitinho. E até 80 é muito, ó, eu não consigo nem ver o que está acontecendo. Eu sei que ele oscila um pouquinho e estabiliza para burro. A única coisa que eu consigo ver é que de fato esse K1.333 é o ganho marginal mesmo. Esse sistema ele está marginalmente estável. Ele nem cresce nem decresce, ele só oscila, só oscila, só oscila. Tá bom? Então, é muito, né? Então vamos mudar esse tempo de integração para 10. Além disso, para poder ver o root locus inteiro, eu vou mudar para poder fixar os limites entre menos 2 e 2, tanto no x quanto no y no nosso LGR. Mas eu não vou mudar esse aqui, ó. Eu vou continuar com 200% do meu K marginal. Vamos ver como é que ele fica. Então, uma vez rodado, tá vendo? Ele tende muito rápido, ó. Já chegou em 100 aqui para um tempo igual a 10. Então, é claro, né? Eu desloquei esse ponto que estava aqui mais para cá, tá bom? Ó, esse é o K 2 vezes maior que o K marginal. Se eu aumentar mais, ele vai se deslocar cada vez mais para cá. Vamos fazer isso para ver? Então, esse último K que eu estou escolhendo como 2, agora eu vou escolher como 10. Agora ele vai divergir para valer mesmo. Mas o que eu quero ver é esse ponto mudando. Ó, tá vendo como ele se deslocou? Agora ele vale 10. No infinito ele vai encontrar aqui os zeros da malha aberta, tá bom? Isso vale para esse aqui também, ó. Eu escolhi 50%. Eu vou agora trocar para 10%. Quando eu trocar para 10%, este ponto aqui vai se deslocar cada vez mais para cá. E ele provavelmente vai mudar, né? Com certeza vai mudar o comportamento da resposta ao degrau. Então eu rodei agora para o novo K, tá vendo? Ó, ele se deslocou bem mais para cá, ficou bem mais perto do polo e ele oscilou muito menos, tá bom? Esse aqui tá divergindo para valer, né? Chegou em 10.000. Esse ponto está muito perto, ele está muito instável e esse ponto está muito estável, vamos dizer assim, tá bom? Então percebe, a gente consegue realmente enxergar o efeito do ganho de malha no LGR. Sempre que eu tiver com o meu ganho de malha próximo de zero, num LGR como esse, ou seja, com uma parte real bem negativa, ele fica muito estável. E com uma parte real muito positiva, ele fica bastante instável. Tá bom? Eu vou voltar aqui para as condições originais e vamos fazer uma última simulação com 2 e 1.3 para bater com aquela que está lá na aula. Ó, então vou rodar e vamos ver o resultado. Então eles estão aqui e o resultado é aquele que a gente acabou de ver. Tá bom? Entenderam? A gente fez um código relativamente complexo e juntou os conceitos de simulação de sistema em malha fechada com o LGR para poder ver que eu consigo enxergar um a partir do outro e o outro a partir de um, se assim eu quiser. Então é isso para essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e que ela tenha contribuído para a sua interpretação sobre como o LGR nos conta informações sobre a resposta ao degrau de um sistema. Até mais e bons estudos!